boa noite. Atlético e Cruzeiro entram em campo na tarde deste sábado pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro Módulo 1. A nossa equipe foi às ruas conferir a movimentação dos torcedores que acompanharam a partida. No NTV News deste sábado, a gente conta os detalhes e mais. Acidente com criança registrado em Lagoa Formosa. Corpo de Bombeiros alerta sobre cuidados no feriado prolongado. CS Talks recebe palestrantes no curso de Comunicação Social do Unipam. Encenações da Paixão de Cristo marcam Sexta-feira Santa. Crianças recebem ovos de Páscoa neste fim de semana. A movimentação em supermercados na véspera do domingo de Páscoa. Especialistas alertam sobre cuidados com juros abusivos. A importância do FGTS para quem tem direito ao benefício. Musculação, a importância do exercício físico para a saúde. Moradora pede ajuda com cilindro de oxigênio portátil. E músico promove oficina gratuita para crianças e adolescentes por meio da Lei Paulo Gustavo. Essas e outras informações a partir de agora no NTV News. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a um acidente de trânsito no quilômetro 190 da BR-352 em Lagoa Formosa, envolvendo 2 veículos. De acordo com o relato do condutor do Gol, ele seguia sentido Lagoa Formosa a Patos de Minas e, devido à forte chuva, teve que reduzir a velocidade. Em seguida, sentiu um forte impacto e o carro dele rodou na pista, parando na contramão. O outro veículo envolvido, um Paraty, era conduzido por um homem que estava acompanhado de uma mulher e uma criança como passageiros. A mulher reclamava de dor no peito e foi levada para atendimento médico em Lagoa Formosa por um carona, junto com o motorista e a criança. Os policiais realizaram diligências em Lagoa Formosa para localizar o condutor e os passageiros envolvidos no acidente, mas não encontraram. A Paraty foi removida por falta de responsável no local e o Gol foi liberado para o condutor, que providenciou um serviço de remoção particular. E durante uma operação policial na rodovia MG 190, no quilômetro 27, um veículo Fiat Uno com placa da cidade de Araguari foi abordado pelos policiais. Após verificarem os dados dos ocupantes, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto para o passageiro, um rapaz de 33 anos de idade, emitido pela comarca de João Pinheiro, relacionado a crimes ligados ao tráfico de drogas. Diante disso, o rapaz, considerado foragido, foi detido e entregue à delegacia de plantão de Patrocínio. O veículo e os demais ocupantes foram liberados no local após os procedimentos. Em períodos de feriado prolongado, é frequente o aumento de acidentes de trânsito e incidentes em pontos turísticos. Por isso, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais faz um alerta para o período. No último ano, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendeu a quase 200 ocorrências envolvendo acidentes de trânsito nos 3 dias do feriado da Semana Santa. A imprudência, a falta de manutenção nos veículos, as chuvas e as estradas cheias são as principais causas de acidentes neste período. Por isso, é fundamental seguir algumas dicas para garantir uma viagem mais segura. Revise os itens de segurança do seu veículo, estamos falando dos pneus, limpadores de para-brisa, faróis, qualidade dos freios. Planeje a sua viagem, respeite a sinalização de trânsito, a distância ao veículo à sua frente e use o cinto de segurança. Jamais combine a bebida alcoólica com a direção. Outra preocupação nesta época é com os passeios realizados em cachoeiras, trilhas e locais com matas fechadas. Nesses casos, também é preciso tomar alguns cuidados para evitar que esse momento de lazer traga riscos à segurança de quem vai curtir o feriado. Para você que vai buscar um local de sossego, em trilhas ou ecoturismo,
Deixe algum familiar avisado sobre a programação da sua viagem, o seu horário de chegada e de retorno. Leve GPS, água e comida, um pouco a mais se você precisar de mais tempo naquele local, além de lanterna. Em caso de emergência, ligue 193. A coordenação do curso de Comunicação Social do Unipam realizou nesta semana mais uma edição do CS Talks. O evento contou com o palestrante, publicitário, influenciador digital e paciente paliativo Pedro Mororó. Emoção e intensidade marcaram a noite desta terça-feira no Centro Universitário de Patos de Minas, na realização de mais uma edição do CS Talks. Na oportunidade, Pedro Mororó, que foi ex-aluno da universidade, é influencer digital e paciente paliativo, abordou a temática além do diagnóstico. CS Talks é um evento da comunicação social, do curso de Publicidade e Propaganda, e ele tem o objetivo de trazer aqui profissionais para falar da área, para falar do mercado. E hoje nós estamos aqui com o nosso ex-aluno, que é o Pedro Mororó, que trabalha, com redes digitais. Então ele veio falar um pouco desse trabalho, de influenciador digital e também falar um pouco da sua história de vida. Durante o evento, o palestrante contou sobre sua trajetória de vida, como foi descobrir o diagnóstico do câncer, os desafios no tratamento da doença e, principalmente, como ele enfrentou e ainda enfrenta toda a situação. Eu sempre falo através das minhas redes sociais para acreditarem no processo, entender que está tudo bem, não está bem e o principal, praticar o autoconhecimento. É extremamente necessário a gente entender que os processos, mesmo lento, mesmo extremamente doloroso, vai passar. E mesmo que seja muito difícil, por mais difícil que seja, é possível a gente ir atrás dos nossos objetivos, colher os frutos e viver intensamente. Para a estudante de publicidade e propaganda, o evento foi muito importante para o crescimento profissional e pessoal para todos que tiveram a oportunidade de participar. Em especial, a futura publicitária destaca uma mensagem que a fez refletir. É muito gratificante a gente ver uma pessoa que tem N motivos para reclamar da vida, lutando pela vida. Ele realmente é um exemplo de resiliência, ele transmite essa luz para a gente. Foi incrível estar com ele, eu acredito que acrescentou bastante na vida de todos nós que estivemos aqui. Foi muito lindo ouvir ele falar. E a seguir, no NTV News, encenações da crucificação de Cristo marcam a Sexta-feira Santa e crianças recebem ovos de Páscoa neste fim de semana. E na Sexta-feira Santa teve encenação da morte de Cristo apresentada na Praça Irmão Sol, em Patos de Minas. A produção foi realizada pelo grupo de teatro Trupe Retalhos e Remendos, que retratou de forma vívida os eventos que marcaram a crucificação de Jesus. O espetáculo emocionou o público. Há mais de 2 décadas, o grupo teatral Trupe Retalhos realiza o espetáculo Paixão de Cristo. Este ano, a ressurreição de Jesus foi apresentada com grande impacto visual e simbolismo, e com o objetivo de levar a mensagem de esperança e redenção presentes na história bíblica. O principal motivo mesmo é a reflexão desse dia, para culminar esse dia, e a gente pensar e repensar através do sofrimento que é mostrado ali, tanto de Maria, como de Madalena, como de Jesus Cristo, o quanto nós somos fracos, Diante das pequenas coisas, a gente esmorece. E Jesus chegou a dar a sua vida por nós. A encenação teve início com uma cuidadosa recriação dos últimos dias de Jesus na Terra. 33 anos se passaram. 33 anos bem passados. Na última ceia com seus discípulos, Jesus lavou os pés de cada um, em um ato de humildade
verdade e amor. Na mesma noite, foi traído por um deles. Seria este um amigo como tantos temos? A plateia foi envolvida em uma atmosfera intensa à medida que os atores transmitiam as emoções e angústias dos personagens envolvidos na história, o que reforçou os valores espirituais e a importância da fé para muitos, além de proporcionar um momento de reflexão sobre a mensagem de esperança e renovação que a história de Jesus carrega até os dias de hoje. Uma afirmação da nossa fé. A gente vem assistir esse espetáculo para estarmos lembrando do porquê Cristo morreu por nós. Ele entregou a vida, como uma prova de amor para que fôssemos livres dos nossos pecados. Em Areado, o distrito de Patos de Minas também teve encenação nesta Sexta-feira Santa, com a peça teatral Paixão e Morte de Jesus Cristo, pelo grupo de teatro Amador. O grupo foi criado pelo professor e historiador Genes Alves, sendo os artistas amadores de toda a região. São cerca de 40 atores que participaram diretamente da peça, mas em torno de 60 que compõem o grupo e ajudaram na montagem do espetáculo. Um espetáculo maravilhoso, Surpreendeu a todos, acho. São mais de 40 atores e atrizes amadores, mas que se esforçaram muito ao longo de muitos finais de semana, durante muitas horas, para poder apresentar esse espetáculo maravilhoso que nós tivemos aqui hoje. Há que ressaltar o figurino utilizado pelos atores e atrizes, um figurino muito bonito, que certamente encantou o público, porque é um figurino de época, feito à semelhança das vestes que eram usadas naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás. E é uma representação milenar, o Teatro da Paixão de Cristo, aqui na nossa comunidade mais que centenária, e que se repete de tempos em tempos. E depois de 12 anos de intermédio, ano passado nós retomamos, e esse ano com uma segunda edição sequente da peça. O espetáculo contou com a presença de mais de 700 pessoas de regiões e comunidades variadas. Uma honra para quem participou do espetáculo e que pôde ter a certeza do sucesso da peça. Estamos muito satisfeitos da maneira que foi apresentada a peça aqui, sob a coordenação do nosso amigo Genes, Nós participamos aí com os demais amigos aqui de Areado, todos atores amadores, atores e atrizes amadores, mas que com muito carinho, com muito empenho, com muita dedicação, eu acho que nós conseguimos agradar o público aqui presente, que não foi pequeno, um público bem numeroso aqui na praça hoje, para apreciar esse teatro Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para os fiéis, espetáculo de grande importância, que representa a entrega de Cristo à humanidade e o perdão dos pecados. A encenação da Semana Santa traz assim também para todos os cristãos um conhecimento melhor, mais próximo de nós, pela pessoa de Jesus, pela paixão, pela morte, também a ressurreição, que é para nós o mais importante, que vamos celebrar ainda hoje e amanhã, a Vigília Pascal e o Domingo da Ressurreição. Mas estou satisfeito, muito satisfeito aqui com a comunidade aqui de Areado, está tendo uma boa participação e acredito que vou celebrar ainda mais hoje e amanhã nós fecharemos a minha passagem aqui com a celebração da ressurreição de Jesus, e a Páscoa, para todos nós aqui, tanto para mim, como também para a comunidade e todos aqueles que estiverem também ouvindo aí os meios de comunicação. A peça teve sua primeira apresentação há 56 anos, em 1968, envolvendo mais de centena de atores amadores. Ficou fora de ação por algum tempo, mas voltou na década de 80 com apresentações pontuais, até que voltou com este elenco em 2012 e continua com as atividades até os dias atuais. A expectativa é manter o espetáculo com modificações e novidades pelos próximos anos. A gente vai avaliar, se faz novamente ano que vem, se fizer provavelmente não, certamente terá algumas mudanças, algumas alterações, até para trazer alguma novidade para o público, para surpreender novamente, E enfim, vamos aguardar para ver se conseguimos reeditá-la para o ano que vem, de modo que seja inédita, mais uma vez, com muitas surpresas para agradar o público que vem aqui nos prestigiar.
A Associação Amigos que Ajudam realizou a entrega de ovos de Páscoa para crianças carentes na manhã deste sábado de Aleluia. A ação aconteceu no bairro Jardim Esperança. São 5 anos de associação Amigos que Ajudam. Criado em 2019, o grupo reúne cerca de 100 voluntários, que realizam ações não apenas na Páscoa, mas durante todo o ano. O intuito do grupo é ajudar as famílias carentes, a gente consegue dar algumas assistências, a gente tem campanha do Dia das Crianças, hoje a gente está com a campanha de Páscoa. Neste ano, a 5ª ação voluntária, serão distribuídos 130 ovos de Páscoa em 3 bairros de Patos de Minas. São eles Jardim Esperança, Alto da Serra e Nossa Senhora Aparecida. A gente está sempre atendendo esses bairros carentes da cidade. Geralmente a gente atende o Quebec, a parte alta aqui da cidade, Jardim Esperança, Alto da Serra, Colina, a parte baixa que é Nossa Senhora Aparecida, Vila Operária. A gente está sempre atendendo esse bairro aí da cidade. A iniciativa tem como objetivo principal promover um momento de alegria e celebração para as crianças carentes durante a Páscoa. Trazer alegria para as crianças, muitas vezes não tem a possibilidade de ganhar um ovo de Páscoa, então, enfim, elas não esperam essa surpresa durante um sábado como esse. Então, o nosso objetivo é trazer uma alegria, um sorriso no rosto de crianças, muitas vezes, que estão ali sem esperar aquele presente, aquela surpresa. Júlia Gabriele, de 10 anos, foi uma das crianças que receberam o ovo de Páscoa e tiveram um motivo a mais para sorrir nesta data. Para ela, o sentimento é de gratidão. Eu sou muito grata porque é muitas coisas que ajudam muita gente aqui em Patos de Minas. A neta de Tânia da Silva também recebeu o ovo de Páscoa. A avó se enche de alegria e fica até emocionada por ver a alegria da neta e das crianças do bairro. Só Jesus sabe a benção, porque eu sou vó de 4 netas, não sou aposentada, não dou conta de trabalhar. Se não fosse eles, eu não ia dar um ovinho para minhas netas. Fico emocionada, feliz, e Deus que abençoe cada um de vocês. É isso. Fazendo a alegria das crianças. E o sábado de Aleluia, dia que antecede o domingo de Páscoa, é momento de grande significado religioso para os cristãos, marcando a espera pela ressurreição de Jesus Cristo. E é também uma oportunidade para reunir e presentear as pessoas amadas. Na Páscoa, o ovo significa renascimento. O primeiro ovo de Páscoa de chocolate foi feito na França no século XVIII. E vocês se perguntam, e o coelho? O coelho significa fertilidade. A dona de casa, Marilza Vieira, deixou a compra dos ovos de Páscoa para a última hora. Entretanto, Marilza acredita que Páscoa não é apenas chocolate e ovos de Páscoa. Para a dona de casa, há algum significado maior na data, que marca a ressurreição de Cristo para os religiosos. Tá ótima, porque a Páscoa da gente, a gente começa a fazer ela, né? A gente começando a participar, porque Páscoa não é só isso aqui, não. Páscoa é principalmente a gente saber o verdadeiro significado da Páscoa, né? Maria de Lourdes, que também veio às compras, conta que para ela a Páscoa é sinônimo de caridade e também uma chance de reunir a família. Significa, né, muito assim, mais penitência, né, ajudar também os outros, né, que não menos favorecidos, muito importante. Com a sacola cheia de ovos de Páscoa, tem para todo mundo. O trabalhador rural Sérgio Carlos terá motivo duplo para celebrar nesta Páscoa. Para minha esposa, para minha mãe, para minha sogra, né? Um para cada um. Um para cada um. Amanhã é aniversário da minha esposa, né? Amanhã, aí fazer um almoço para ela, né? Em 2024, a Páscoa ficou mais salgada para os consumidores. O tradicional ovo de Páscoa teve um reajuste médio de 18% na compra por fornecedores, o que fez com que as famílias trocassem o ovinho pelas tradicionais barras de chocolate. O orçamento das famílias, né, ele já está bem estrangulado.
razão pela qual as pessoas procuram, né, esses produtos mais adequados ao seu bolso, ao seu momento. E aquela caixinha também tradicional de chocolate, ela tem uma saída muito boa, sabe? E esse ano também nós tivemos aí uma saída extraordinária da barrinha, mas não deixando também de levar um ovo para a criança, para o namorado ou até para a esposa. O representante da Associação Mineira de Supermercados, Rogério Luciano, explicou também sobre alguns fatores que influenciaram a alta dos ovos de Páscoa na região neste ano. Esse ajuste ele foi em função da logística, né, da embalagem. Então esses insumos, né, que compõem a cesta de preço do produto, eles acabaram, né, tendo mudanças de impostos, de alíquotas, né? E a logística também. Por exemplo, aqui nós temos hoje um pedágio que não havia, né? Por exemplo, né, esse pedágio já agrega um pouquinho no custo, né? O chocolate em si, ele não aumentou muito, ele não aumenta aí na faixa de 2% só. Então, no final, né, na cesta toda, 5%. Agora, a questão da venda, né, esse ano, né, nós já tínhamos um planejamento, já sabíamos que a Páscoa, né, cairia no fim do mês. Então, quando esses eventos acontecem no fim do mês, a tendência é que o mercado dê uma esfriada. Para o representante, nesta reta final, a estratégia é apostar em descontos mais agressivos e também presentear os clientes. Nós estamos aqui hoje, né, com um pouco de estoque já, não tem muita coisa mais, e com a promoção, leve 3, pague 2. Isso é só hoje. Para a gente resumir, né, porque a Páscoa termina amanhã. Então no domingo a gente quer resumir tudo, com esse preço extremamente agressivo. E é digamos assim, um presente de Páscoa para o nosso cliente. Enquanto isso, o aposentado José Gonçalves segue na pesquisa por preços, para ver o que sairá mais em conta na hora de presentear os netos. É isso que eu estou procurando. O que tiver mais em conta, ou barra, ou o chocolate mesmo, né? É isso aí. Depois do intervalo, especialistas alertam sobre cuidados com juros abusivos e a importância do FGTS para quem tem direito ao benefício. Os juros estão presentes no cotidiano. Mas será que as pessoas sabem identificá-los e saber também quando estão abusivos? Em março, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual para 10,75% ao ano. Os juros abusivos são taxas de juros consideradas extorsivas, cobradas acima de um valor máximo previsto pelo Banco Central, explica o advogado Thalisson Souza. O Banco Central é o órgão do governo que regulamenta todas as instituições bancárias. E ela expede mensalmente uma taxa média de juros para cada tipo de contrato. Ela é uma taxa referencial, onde os bancos eles podem ali trabalhar dentro daquela perspectiva. Só que é considerada uma taxa de juros abusiva quando a taxa de juros que foi praticada no contrato de empréstimo consignado, ela extrapola excessivamente essa média. Então, é importante você procurar um profissional para analisar como é que está sendo feito esse contrato, como que essa taxa de juros foi trabalhada, qual foi o parâmetro, né? E se você perceber que está muito oneroso o contrato, são evidências que essa taxa está acima da taxa média de mercado. Para tirar juros abusivos do contrato de empréstimo, é necessário entrar com uma ação revisoral de contrato na Justiça. Essa ação tem como objetivo revisar os termos contratuais e reduzir as taxas de juros para o limite máximo permitido pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos onde é identificado uma taxa de juros abusiva nesses contratos bancários, você pode fazer a revisão judicial desse contrato, ou seja, através de um pedido na justiça, nós vamos pedir um juiz para decidir, através de uma sentença, a revisão desse contrato. É a forma mais eficaz de revalidar ali, né? Fazer um recálculo dentro do contrato. Cancelar o contrato em si é muito difícil, porque normalmente o consumidor tomou o crédito, muitas vezes gastou o dinheiro, não tem como devolver, né?
Então, é importante fazer essa revisão judicial não para cancelar o contrato, mas realmente para colocar o contrato dentro dos parâmetros legais que você pague menos juros, né? Então, consequentemente, o saldo devedor e a parcela vão diminuir. Esse tipo de juros está comumente associado, por exemplo, a financiamentos de automóveis, casas e bens, onde as taxas de juros costumam ser camufladas pelas instituições financeiras. O advogado Thalisson Souza ressalta a importância de uma ajuda profissional na hora de proceder. Para recorrer na justiça, é importante você contratar um advogado especializado em direito bancário, onde ele vai fazer uma análise prévia desse contrato, a taxa de juros, como foi trabalhado, e solicitar aí, através de um cálculo pericial, a revisão desse contrato, a diminuição do valor da parcela e do saldo devedor, tá? Então é muito importante. Também, não menos importante, eu vou dar um bônus aqui, é que antes da tomada do crédito, fazer uma análise de qual é a taxa de juros que está sendo praticada no contrato. Se você perceber que está pagando 2, 3, 4 vezes o valor que você pegou inicialmente, são fortes indícios que esse contrato está abusivo. Então, fazer uma análise prévia aí, se realmente trabalhar também na prevenção é importante nesses casos de juros abusivos. O IBGE divulgou os dados sobre registro civil no Brasil. Entre os destaques, os brasileiros estão se casando e se divorciando mais. Em relação à união homoafetiva, houve aumento de 20% no país. No Brasil, foram registradas nos cartórios pouco mais de 2,5 milhões de crianças em 2022. Queda de 3,5% no número de registros entre 2021 e 2022, e também redução de 11,4% se comparada à média anual de 2010 a 2019. Em nível nacional, é o menor patamar de nascimentos desde 1977, de acordo com o IBGE, e o 4º ano seguido de queda. Minas Gerais foi o segundo estado com mais nascidos vivos registrados, atrás apenas de São Paulo. Foram 235.444 registros, queda de 2,8%. Na outra ponta da estatística estão os óbitos, que no Brasil tiveram queda expressiva em 2022 na comparação com 2021. Foram menos 15,8% de certidões de óbitos emitidos no país, totalizando 1.524.731 mortes. Minas também apresentou queda de 14,5%. Entre o nascimento e a morte, muitos se casam. Essa foi a escolha de 970 mil casais pelo país, alta de 4% nas oficializações de matrimônio. Aumento ainda maior ao considerar a união entre pessoas do mesmo sexo, 19,8%, um recorde. Destaque para os casais formados por 2 mulheres, que ao longo da série histórica sempre foram mais propensas a selar a união no papel. E se tem quem casa, tem também quem se divorcia. No total, foram 420.039 divórcios, sendo que a maioria, 47,7%, foram feitos antes do casamento completar as bodas de estanho, ou seja, 10 anos. As estatísticas foram feitas com base nos dados dos cartórios de registro civil de pessoas naturais e pelas varas de família, foros, varas cíveis e tabelionatos. Todas as informações são referentes ao ano de 2022. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um fundo criado com o objetivo de proteger o trabalhador que for demitido sem justa causa. Com ele, o trabalhador tem a oportunidade de formar um patrimônio que pode ser sacado em momentos especiais, como o da aquisição da casa própria ou da aposentadoria, e em situações de dificuldade que podem ocorrer com a demissão sem justa causa ou em caso de alguma doença grave. Os boletos e extratos do financiamento do imóvel agora são coisa do passado na vida da Luciana e do marido. Foram 14 anos pagando parcelas do apartamento onde moram e trabalham, na região oeste de Belo Horizonte.
Se não fosse o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, eles pagariam as parcelas até hoje, já que o contrato era de 30 anos. A quitação foi efetuada no fim do ano passado, com os saldos que ela e o marido tinham no fundo. Agora é só sossego curtindo a casa, sem aluguel, sem prestação. O FGTS foi essencial porque a gente conseguiu quitar uma dívida que era alta, num tempo muito menor do que o esperado, foi menos da metade do tempo, um financiamento de 30 anos eu paguei em menos de 14, e ainda assim, no momento que eu tive desempregado, o FGTS ainda ajudou com que eu conseguisse manter o pagamento do apartamento em dia. E agora, com o apartamento quitado, eu posso realizar outros sonhos. O uso do fundo na aquisição da casa própria é uma das possibilidades do FGTS, criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário. A princípio, era só para o caso de demissão sem justa causa, em que a pessoa poderia levantar aquele valor, ou então quando ela aposentasse. Com o tempo, e aí tem a ver muito com a política pública desenvolvida pelo país, né? Dependendo do governo que está no exercício do poder, ela também foi flexibilizada para quê? Para a aquisição da casa própria, que também era uma política não apenas de dar àquele cidadão a garantia de um imóvel residencial, né? Bem como para uso em determinadas situações de doenças. Se não for para comprar a casa própria ou tratar doença grave, o trabalhador só teria direito a sacar o dinheiro em caso de demissão sem justa causa. Ao longo do tempo, o governo federal tem flexibilizado o uso do fundo para estimular a economia. Foi durante a pandemia de Covid-19 que foi criado o Saque Aniversário. Nele, o trabalhador pode optar por sacar parte do fundo no mês em que nasceu. O comércio fica de olho nesse recurso extra. Oferece o pagamento com FGTS até para o ovo de Páscoa. A promoção das lojas americanas gerou memes nas redes sociais, com internautas ironizando o uso do recurso criado para proteger o trabalhador. O FGTS foi criado para atender o trabalhador em algumas circunstâncias específicas, na aposentadoria, numa dispensa em justa causa, numa compra, quitação de imóvel. E não faz sentido algum você usar esse recurso, que é uma reserva financeira que você tem, para usar para consumo imediato, ainda mais para consumir, assim, igual você colocou um ovo de Páscoa, está sendo adiado na mídia aí, um grande varejista está fazendo isso. Então não tem muito sentido, desvirtua completamente a lógica, a proposição do que é o FGTS, essa poupança que o trabalhador tem. No próximo bloco, Atlético e Cruzeiro entraram em campo na tarde deste sábado pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro Módulo 1. E musculação, a importância do exercício físico para a saúde. Os cuidados com a saúde vêm ganhando espaço no dia a dia das pessoas. A musculação, por exemplo, é um exercício praticado em ambientes internos que consiste em levantar pesos de diversas cargas e em diferentes intensidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a musculação, como toda atividade física, é fundamental para a saúde. Por isso, a OMS reforça: a atividade física é boa para o corpo e para a mente. Qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma, e quanto mais, melhor. Toda atividade física conta. O fortalecimento muscular beneficia a todos. O comportamento sedentário pode ser prejudicial à saúde e todos podem se beneficiar com o aumento da atividade física e a redução do sedentarismo. Em geral, toda a atividade física auxilia na perda e manutenção do peso, mas é preciso reforçar que ao praticar musculação haverá ganho de massa magra e perda de gordura. Portanto, é possível que na balança não haja redução de peso significativo devido ao aumento muscular. A musculação é um exercício contra a resistência. O que é isso? Você faz força contra uma máquina, contra um peso.
E isso você tem uma ativação direta da musculatura. E quando você ativa a musculatura e casa com outras variáveis, por exemplo, alimentação, sono, você tem um ganho de massa muscular. E quando você tem um ganho de massa muscular, você aumenta as chances assim de emagrecer, triplica praticamente as chances de perder peso, de emagrecer e de ter uma vida maravilhosa. O tempo para se observar resultados depende de diversos fatores, como intensidade e frequência do treino e se a dieta está adequada, por exemplo. Com 10, 15 dias que a gente tem um processo de, entre aspas, desinflamação. Você desinflama seu corpo. Quando você faz a contração muscular, você tem a liberação de uma substância que chama miocina. E essas miocinas, elas têm propriedade anti-inflamatória. Então, o que é um anti-inflamatório? Entendeu? Então ele trata dessa inflamação, entre aspas, assim, tô falando de uma forma bem superficial. Então, entre 10 e 15 dias, as pessoas falam assim, nossa, parece que eu desinchei. Só que isso não é o objetivo dela, mas é um resultado. Então, depende do objetivo, depende da disciplina, depende do pós-academia. Alguns erros comuns na musculação são malhar em jejum, colocar carga além do que é capaz, não pedir ajuda aos instrutores para aprender a execução correta dos exercícios e fazer somente exercícios e grupos musculares que gosta. Erros biomecânicos, de execução mesmo, é muita coisa muito cabulosa que a gente vê, talvez até por uma falta de orientação da sala de musculação e por um excesso de informação fornecido pelas redes sociais. Mas assim, erros biomecânicos, erro com agachamento, não que o exercício agachamento é um exercício errado, não, mas eu já vi gente fazer agachamento que eu não sei nem explicar, entendeu? Tiraram isso de algum lugar. Né? E faltou talvez uma correção na sala de musculação. Então, o que eu mais vejo hoje é erro na execução, e no excesso. Porque exercício físico, ele pode ser remédio ou ele pode ser veneno. De todo modo, vale lembrar que a musculação traz benefícios para todas as idades. Para o idoso é maravilhoso a questão de autonomia. Músculo é que te sustenta. Músculo é que te faz mexer, te faz movimentar. Então, se você tem movimento para poder ir na feira, na padaria, para levantar, para sentar, para tomar um banho, para se limpar, quem te dá isso é músculo. E você conquista músculo, um dos meios é a musculação. Atlético e Cruzeiro entraram em campo na tarde deste sábado pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro Módulo 1. A partida se encerrou com empate por 2-2. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, dia 7 de abril, no jogo de volta. Nossa equipe foi às ruas conferir a movimentação dos torcedores que acompanharam a partida de hoje. Os torcedores de Cruzeiro e Atlético compareceram nesse bar aqui em Patos de Minas para acompanhar o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. O segundo jogo ainda acontece na semana que vem, mas esse é o primeiro jogo da final. Acompanharam a vitória atleticana nesse primeiro tempo. Gol de Bruno Fux logo aos 8 minutos e a torcida comemorou bastante. Em seguida, a torcida atleticana manteve em festa e a torcida cruzeirense teve que aguentar em silêncio, né? Porque Hulk ampliou o marcador e colocou o Atlético ainda em vantagem nesse primeiro tempo. No início do segundo tempo, com gol contra de Gemerson, o Cruzeiro diminuiu. No apagar das luzes no fim do jogo, a torcida do Cruzeiro comemora no segundo tempo. Empate em 2-2 com o Atlético Mineiro. E daqui a pouco, moradora pede ajuda com um cilindro de oxigênio portátil. E músico promove oficina gratuita para crianças e adolescentes por meio da Lei Paulo Gustavo.
A que sofre de enfisema pulmonar pede ajuda da população para conseguir um cilindro de oxigênio portátil. Desde que começou a utilizar o equipamento, ela tem tido dificuldades para sair de casa. Maria Abadia tem doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, uma condição que obstrui as vias aéreas e torna difícil a respiração. O caso dela é de enfisema pulmonar. Os sintomas da doença são dificuldade para respirar, tosse com catarro fora do comum, chiado no peito constante e perda de peso sem motivo aparente. Além da dificuldade para a passagem de ar, a doença também atrapalha a oxigenação do sangue. Por esse motivo, a mulher utiliza diariamente um cilindro de oxigênio. É 24,48. Eu tenho esse aqui, você viu, né? Mas acontece que eu gosto de rezar, eu quero ir à missa. Você viu, eu perdi os dentes aqui no posto porque não dou conta de ir lá. Entretanto, pelo tamanho e peso do equipamento, isso a impede de sair de casa com mais autonomia. Por esse motivo, ela pede ajuda da população com a doação de um cilindro de oxigênio portátil, para que ela possa se locomover sem ter a condição de saúde prejudicada. É daquelas que aí eu ponho aqui, aí dá prazo eu ir no lugar e eu levo a mala. A hora que chegar no lugar que eu precisar, Paulinha, aí eu desliguei ele e liguei esse. Agora tem só esse grandão, esse aqui não tem jeito. E é lá do Melhor em Casa, ele falou que não tem do pequeno. Falou que não tem. E como é que eu vou fazer? Eu estou pedindo. Se a população de Patos de Minas, quem me conhecer e estiver vendo nesse momento, vê se eu merecer. Está nas mãos do Pai. Se eu não merecer, eu só quero agradecer a população de Patos de Minas. Além disso, Maria conta que tem ficado na casa da filha por conta dos cuidados de saúde que precisa, mas que também necessita de doações para a casa dela que fica aos fundos. E diz que qualquer ajuda é bem-vinda. Quem puder ajudar, o telefone para contato é o fixo DDD 34 3030 4133. Quem puder me ajudar com a fralda, com a cesta básica, eu estou precisando. E eu estou precisando, eu não tenho cama para deitar, estou aqui para falar a verdade. Eu preciso de uma caminha, eu preciso de uma geladeirinha, pode ser usada até do lixo. Que o homem falou que se eu achar uma no lixo, ele não voltou para mim. Meu menino está pelejando, ele cata lixo, mas não achou ainda. Se a população vê que eu mereço, Deus toma conta. Se eu não merecer, Deus abençoe eles do mesmo jeito. A gente vai reforçar para você de casa, o telefone para contato, para conversar com a Maria Abadia é o 34 DDD, fixo 3030 4133. 34 3030 4133. O Bolsa Reciclagem, é uma iniciativa de pagamento por serviços ambientais pioneira no Brasil. Além de garantir o desenvolvimento sustentável e a gestão adequada de resíduos sólidos, o benefício proporciona uma melhoria das condições sociais e econômicas das pessoas que trabalham com a coleta seletiva no estado. Em 2003, Silvana não estava feliz com o antigo emprego e buscava uma alternativa para sustentar a família. Ela enxergou uma oportunidade na coleta de material reciclável e, junto com outras mulheres, criou a cooperativa Copersole, na região do Barreiro. A reciclagem, ela me deu assim vida. Ela me deu a oportunidade de dar uma vida digna às minhas filhas. Ela vem aí trazendo um olhar de gerar renda, trabalho para várias mães junto comigo. O trabalho coletivo tem proporcionado mudanças significativas na vida dessas mulheres. Conceição morava de aluguel em uma casa em uma vila. Agora já mora em um bairro melhor no próprio apartamento. A reciclagem também trouxe um novo propósito de vida. Eu gosto de levantar e saber que eu tenho aonde vir. O dia que eu tiver que parar de vir, qualquer hora eu paro, mas eu vou sentir muita falta do estabelecimento e das pessoas e da reciclagem. Eu vou sentir muita falta de estar separando.
o material, né? Porque, igual muita gente fala, que a gente é agente ambiental, né? Enquanto a gente está aqui trabalhando, a gente está ajudando, né? O meio ambiente também, né? Tirando esse tanto de coisa da rua, dos lixos, né? Conceição é uma das beneficiadas pela Bolsa Reciclagem. O programa prevê um incentivo financeiro pela prestação de coleta seletiva como forma de minimizar o acúmulo de resíduos sólidos no meio ambiente. O programa Bolsa Reciclagem vem desde 2019 aperfeiçoando a política pública. São aproximadamente R$ 2.250.000 já repassados às cooperativas, que por sua vez repassam esses valores aos cooperados, aos catadores. Dentre os catadores, uma parcela significativa são de mulheres, cerca de 80%, que encontraram na reciclagem uma forma de sustentar seus familiares. Outro ponto extremamente importante é a autoajuda entre as mulheres, que trocam suas experiências para superar as adversidades perante a sociedade. A iniciativa tem beneficiado cerca de 1.580 catadores a cada trimestre. Raquel é uma delas. Quando chegou em BH, ela tinha acabado de se separar e estava desempregada. Na Copesol Leste, encontrou uma chance para recomeçar. A Bolsa Reciclagem me ajudou a dar entrada na minha casa própria. Com ela que eu vou pagando. E com o dinheiro daqui também, com a renda daqui que eu vou, todo mês eu pago a minha casa. Eu tenho 4 filhos, tenho 3 meus, um meu sobrinho que eu tenho a guarda, e com o dinheiro daqui que eu forneço, eu me ajudo a renda da minha casa. Eu e meu marido, porque meu marido também trabalha aqui. Um músico de Patos de Minas gravará em abril músicas autorais por meio da Lei Paulo Gustavo. Em contrapartida, diversas oficinas musicais estão sendo realizadas junto à comunidade, também como parte do projeto. Alex Kundera, músico, foi contemplado com R$ 17.300. Todo esse dinheiro será investido para a gravação de várias músicas autorais. Em contrapartida, toda essa preparação entre equipamentos e fios para que oficinas possam ser realizadas. E por meio da oficina, os diversos instrumentos musicais executados de várias maneiras para alunos da disciplina de arte, cinema, música e teatro. A execução do som, né, como o som é produzido, como os instrumentos foram criados, né? Como eu disse, na verdade nós temos apenas 3 tipos de instrumentos, né? O de sopro, que são as flautas, os instrumentos, os saques, os trompetes, enfim, os instrumentos de corda, o piano é um instrumento de corda também, e os instrumentos de percussão. E como esse som é criado, né, por onda sonora, são frequências, né? Aí eu trouxe ali o Didgeridoo Bow, que é o monocórdio, né, o princípio do monocórdio, desenvolvido por Pitágoras, quando ele desenvolveu as primeiras escalas, né, e criou a pentatônica, né? Tipo, ele nem deu esse nome, né? Mas tipo, foi uma escala com 5 notas e foi fazendo subdivisões com cordas, né? A partir de uma corda esticada, qualquer corda esticada, se você tocá-la, se você fazê-la vibrar, vai soar uma nota. Para o professor da matéria, a contrapartida vai de encontro com a proposta. Cumpre a proposta também, né, de uma educação que abrange também o ambiente fora da sala, né? E também eu acho que a arte, a cultura sempre é bem-vinda, né? Esse é um ambiente de produzir, né, conhecimento, e um conhecimento também musical, né? Teoria musical é fundamental com um grande conhecedor do assunto. Cumprindo essa missão, em abril, Alex gravará músicas autorais em local aberto, onde o público poderá viver o momento e tê-lo eternizado pelos meios musicais online. Eu tenho um álbum já no Spotify, nos streams, tá? Com 5 músicas, 4 são autorais. Uma delas é um grande sucesso da banda Ego Trip, né? Do saudoso Arthur Maia, que foi inclusive um dos produtores do meu álbum. E agora a gente vai gravar, né, pela Lei Paulo Gustavo, eu fui contemplado, e a gente vai estar gravando o show inteiro, né? Eu poderia gravar só um vídeo, mas eu resolvi, então, vamos gravar todo o show e vamos disponibilizar na web. E nesse show tem participação de grandes músicos e amigos aqui de Patos de Minas, né? Então teremos 3 ou 4 músicas autorais inéditas para ser colocadas, que vai somar a esse álbum. E vai ser muito bacana, vai ser no Espaço Verde no dia 28 de abril, é um domingo. E vai ser muito bacana, porque tem toda uma estrutura montada, um palco com iluminação e
grandes músicos, vai ser uma festa, vai ser muito bacana, e convido a todos para estar lá, porque vai ser muito bacana mesmo. E hoje encerramos o mês de homenagem à mulher com a última poesia. Esta é a nossa singela homenagem a você, telespectadora, que, claro, merece todo respeito, admiração e carinho. A poesia de hoje chama-se Mulher, escrita e declamada por Gilza de Oliveira Mendonça. A todos uma excelente noite e a você, mulher que nos assiste, um feliz dia todos os dias. Mulher, sim, você. Falar de mulher é falar de flor, é falar de amor, de união, de coragem, de identidade. É falar da força que em si há, de quem já venceu tantos obstáculos, tantos tormentos, mas também teve alegrias e contentamentos. Para você que sabe se valorizar, tecelã de vida, bordadeira de história, nesta vida, como em toda a sua trajetória, nós lhe devotamos toda honra e toda glória, pois sabemos reconhecer os louvores e os ais da sua trajetória.